Meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal da Casa Real Incaica Taonde Suiana. Eu sou Dom Carlos, esse é o programa O Avatar do Reino do Sol. O tema desse episódio é policiais estadunidenses algemam brasileiros em avião em Manaus. Pessoal, hoje, dia 25 de janeiro de 2025, será conhecido e lembrado como o Dia da Infâmia. Ficamos todos nós, brasilianos, chocados ao ver imagens na Rede Globo de televisão, no SBT, no Record, de dezenas de brasilianos deixando uma aeronave vinda dos Estados Unidos que fez uma escala em Manaus, deixando essa aeronave algemados nos pulsos e com corrente nas pernas. Alguns também tinham correntes na barriga. E os funcionários estadunidenses os escoltavam. E alguns radialistas, alguns repórteres que ali estavam no aeroporto foram até esses brasilianos e começaram a obter relatos horripilantes, chocantes, revoltantes, de que eles vieram em um voo como deportados dos Estados Unidos e muitos deles foram agredidos pelos funcionários federais estadunidenses durante o voo. Ganharam bofetadas, murros e pontapés e sofreram também privação de água, privação de alimentos, ou seja, foram torturados, Como os relatos foram muito semelhantes e diversos, caracteriza a veracidade dos fatos e levaram ao conhecimento da Polícia Federal que ali no aeroporto de Manaus tem uma delegacia que prontamente foi em auxílio desses brasileiros e se certificar da veracidade das denúncias e comprovados os fatos, as algemas, as correntes. Os policiais entraram em contato com o Comando Superior da PF que comunicou imediatamente ao ministro da Justiça, o ministro Lewandowski, que determinou que os agentes da Polícia Federal libertassem esses brasilianos, E aí houve ali um diálogo com as autoridades estadunidenses que foram persuadidas a dar as chaves para a abertura das correntes, dos cadeados, das algemas. Entretanto, eles relutaram em o fazer porque esses policiais estadunidenses seguem normas estadunidenses que tem esse modo operandi nazista, já de muitas décadas, de algemar pessoas que ainda não tiveram um julgamento, nem tiveram as penas transitadas em julgado. É o modo operandi anglo-saxão.
E também tiveram relutância em o fazer devido à arrogância, né? Eles acham que por serem agentes federais de um país considerado potência econômica mundial e hegemônica e também uma potência militar, né? Eles podem fazer o que querem, né? E não podem ser chamados a atenção por policiais de um país em tese de terceiro mundo subdesenvolvido. E aí a questão da arrogância também os fazem se negar a cumprir as leis brasileiras, a Constituição brasileira, o Código Penal brasileiro e também as leis internacionais a qual o Brasil é signatário, que zela pelos direitos humanos, né? E a dignidade da pessoa humana, que não pode ser violada dessa maneira aviltante, né? Com seres humanos sendo acorrentados pelo pescoço, pelas pernas, ainda mais infringindo também as normas de segurança aérea, né? Que determina que passageiros, salvo raríssimas exceções de aviões, não podem estar manateados, não podem estar acorrentados, algemados, porque em caso de uma emergência, esse avião tenha que fazer uma aterrissagem de emergência, seja em terra ou seja na água, ou ele caia no mar, essas pessoas não podem ter impedimento para salvarem a própria vida, ou seja, eles precisam nadar, eles precisam abrir as portas de emergência, eles precisam das mãos estarem livres e as pernas. Então, configura uma clara violação das normas de segurança internacionais, a qual o Brasil é signatário, como o estado do Amazonas é soberano, pertencente à União, esses funcionários estadunidenses deveriam respeitar as normas de segurança locais e as leis locais. No meu modo de ver, a Polícia Federal foi muito branda, né? Se eu estivesse a chefiar essa ocorrência, essa operação, eu daria voz de detenção a todos os agentes estadunidenses que claramente violaram os direitos humanos para ficarem detidos sob a jurisdição da Justiça Brasileira, da Polícia Federal, para averiguação das responsabilidades para o devido processo legal, né? Eles ficariam em prisões domiciliar, possivelmente um hotel, até que o Ministério da Justiça averiguasse as responsabilidades e fizesse o devido processo legal para que eles pudessem ou retornar para o seu país de origem ou ficar para cumprir a pena. Porque houve, claro, crime, né, de violação dos direitos humanos e outras infrações. Portanto, esse dia ficará conhecido como o Dia da Infâmia, porque esse governo estadunidense do senhor Donald Trump quer implantar o nazismo ao sul do México, que propositadamente humilhar, né, ofender os demais países americanos para reafirmar a sua hegemonia, reafirmar a sua superioridade geopolítica, militar e até racial, pasme, porque é assim que eles pensam. Eles são
anglo-saxões, e eles têm essa filosofia do destino manifesto e filosofia supremacista branca, né, que consideram os demais povos americanos como sub-raças, como inferiores. Isso é latente nas frases, nos pensamentos desse senhor presidente Donald Trump. E já iniciou o seu governo dia 20 de janeiro com essas ações hostis, desumanas contra os nossos concidadãos, a qual não aceitaremos e não toleraremos dentro de nossas fronteiras. Portanto, o governo dos Estados Unidos da América, em mais uma ação de arrogância e agressão aos povos da América Latina, iniciou esse grande processo, essa grande operação de deportação em massa dos latino-americanos. Temos cerca de 280 mil brasileanos atualmente nos Estados Unidos a viver e trabalhar, com a situação documental ainda não totalmente regular, portanto considerado pelo atual governo como uma situação migratória irregular. E as leis estadunidenses consideram que imigração irregular é crime, o que é um tremendo contrassenso, porque um ser humano nunca é ilegal, muito menos um cidadão latino-americano. Um cidadão latino-americano tem direito às terras americanas, com base na bula papal Dom Diversas, do Papa Nicolau V, portanto de 1452, que deu a Portugal e a Espanha, deu aos soberanos o direito a essas terras americanas, e não o deu à Grã-Bretanha, à Holanda, à França e demais potências europeias. Portanto, se trata de um direito divino. As terras americanas nos pertencem. Então, voltem para a vossa terra, vocês, anglo-saxãos, porque nós já estamos em nossa terra e temos todo o direito de transitar por toda a América, porque assim o faziam os nossos ancestrais, desde o Estreito de Bering, desde as Ilhas Aleutas até La Tierra del Fuego, até a Península Antártida. Portanto, diversos relatos de maltratos, como bofetadas, murros, privação de água, privação de comida. Nossa Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República deveria, ou talvez já esteja a fazer a devida catalogação, né, dessas violações para tomar as devidas providências junto à OEA, Organização dos Estados Americanos, e também a nível da ONU. E, no meu modo de ver, o Ministério da Justiça deveria, através da Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, aplicar as medidas de reciprocidade, ou seja, todos os cidadãos estadunidenses que estivessem em território nacional a turismo sem título de residência deveriam ser devidamente algemados e deportados. Essa é uma medida prevista nos acordos entre as nações, medidas de reciprocidade.
não tem o título de residência, portanto é uma imigração irregular. Claro que respeitaria-se a medida dos 90 dias que eles têm a isenção de vistos. Deveríamos também rever a questão da isenção dos vistos dos estadunidenses e dos canadianos. Como eles nos exigem visto para entrar nas nossas próprias terras, nós deveríamos exigir vistos para que eles entrassem nos nossos limites. Essa é a minha maneira de pensar. Portanto, esses brasilianos e os demais latino-americanos que estavam algemados nesse voo deveriam ter sido todos libertos pela Polícia Federal, e não só os brasilianos, porque os nossos compatriotas, os nossos co-irmãos latino-americanos igualmente estão abrangidos pela Constituição Federal Brasileira quando dentro do nosso território brasileiro. E como nossos irmãos sanguíneos, eles deveriam ter o mesmo tratamento honroso e respeitoso por parte da nossa Polícia Federal e das nossas autoridades. Portanto, os latinos americanos, como o nome já diz, eles são americanos. É muito revoltante ver e ouvir repórteres, jornalistas e comentadores no YouTube, outras mídias e nas televisões se referir aos estadunidenses como americanos e aos Estados Unidos como América, e se referir a nós como brasileanos, argentinos, colombianos, venezuelanos, latinos, e não nos referir como americanos. Então, é um tratamento bajulador, lambe-botas que essa mídia corrupta, lambe-botas, o faz. Essas pessoas acima da fronteira do México, elas são anglo-saxões. Elas são europeus transplantados para a América. Eles sim não pertencem a essas terras, eles sim, em tese, deveriam ser deportados, e não nós. Nós somos filhos da terra, com base na bula papal Dum Diversas, de 1452, do Papa Nicolau V, e também devido à nossa ancestralidade aborígene. Que fique registrado aqui na plataforma estadunidense YouTube que abaixo da fronteira ao sul do México existe democracia e existe direitos humanos e respeito à dignidade da pessoa humana. Não toleraremos o nazismo. As políticas, as leis estadunidenses não prevalecerão e não passarão em nossas fronteiras. Não somos estrangeiros, estamos nos Estados Unidos a trabalhar, a lavar as latrinas, as sanitas, a fazer o trabalho que os anglo-saxões muitas das vezes não querem fazer. Trabalhamos como garçonete, garçons, frentistas, limpadores de neve. Não somos bandidos, não temos penas transitadas e julgadas. Se uma pessoa
independente da nacionalidade, tem pena transitada de julgado, ela sim, em tese, pode ser algemada. Quem não tem pena transitada de julgado não deve ser algemado, porque isso é uma clara violação dos direitos humanos. Não somos invasores, somos americanos. Essas terras nos pertencem, satanistas. Não aceitaremos que a nossa soberania seja ultrajada, violada. Tivemos depoimento de agentes federais que estavam presentes nessa ocorrência lá em Manaus, que após a relutância em entregar as chaves das algemas para libertarem aos nossos concidadãos brasileiros, os funcionários federais estadunidenses quiseram posteriormente algemá-los novamente, e a Polícia Federal teve que ser incisiva para que eles aceitassem libertar os nossos cidadãos. Isso é gravíssimo. Inclusive o Itamaraty já está elaborando um pedido de esclarecimento às autoridades estadunidenses. Vamos ver que tipo de resposta vem da parte deles, embora já sabemos que, assim como em outras ocasiões, as respostas é que esse é o modo operandi deles, é o que exige as leis estadunidenses para a segurança dos agentes. Todos os arguidos devem ser acorrentados e algemados. Entretanto, não é o que vale para o Código Penal brasileiro e para as leis federais brasileiras, que determina que uma pessoa só pode ser algemada se ela já teve a pena transitada em julgado ou se ela efetivamente oferece perigo à segurança do voo, à segurança dos agentes, o que não é o caso. Ali haviam mulheres, crianças, alguns deficientes mentais, algumas pessoas doentes, pessoas pacíficas que estavam a trabalhar duro nos Estados Unidos, a fazer um trabalho muitas das vezes que é recusado pelos anglo-saxãos, trabalhos de 12, 15 horas por dia, e merecem um tratamento digno, equitativo e humanitário. É revoltante também, e é preciso registrar que existe aí vários youtubers brasileiros e diversos centenas de comentários de brasileiros, tanto dos que vivem nos Estados Unidos como espalhado por todo mundo, elogiando esse tratamento por parte do governo Trump, e que esses brasileiros deportados não têm razão de reclamar, não têm razão de queixa, e que esse tratamento é correto porque eles cometeram um crime de imigração, entraram ilegal pela fronteira do México, patati patatá. Ora, nenhum ser humano é ilegal. Você buscar o futuro melhor para si e para a sua família não é crime. Vocês, na verdade, são vira-latas, traidores da própria raça. Vocês são lambibotas dos Estados Unidos, lambibotas do tio Sam. Vocês envergonham todo o nosso povo. Vocês, sim, deveriam de vez ir para o vosso Eldorado, para o grande sonho americano. E lá vocês vão ver que não existe seguro-desemprego, não existe plano, não existe sistema único de saúde gratuito. Vocês verão que quando vocês ganham um chute na bunda, são demitidos e levam o calote das empresas. Vocês não têm nenhum tipo de compensação financeira e estão na rua da amargura. Então vocês vão ver a
face nazista, a face desumana que é esse país chamado 13 colônias anglo-saxônicas, os Estados Unidos. E vocês aprenderão a dar mais valor à vossa pátria, o Brasil, o Portugal e os demais países da ordem de Cristo. Compreende-se que há um receio por parte do governo central do Brasil em aplicar reciprocidade e até ações punitivas, esses atos de violações dos direitos humanos, que não aconteceu só dia 25 agora de janeiro, não, já vem acontecendo desde o governo Biden, relatos de brasileiros, cidadãos sem condenações que chegam ao Brasil em voos fretados pelo governo estadunidense, algemados e maltratados. O receio é de sanções econômicas, Inclusive ontem, dia 26 de janeiro de 2025, o presidente Trump disse que irá aplicar sanções econômicas à Colômbia, ao México, se eles continuarem a protestar contra as deportações dos seus concidadãos e proibirem a entrada no espaço aéreo dessas aeronaves que trará os deportados. Então é as ameaças recorrentes do senhor Trump, o presidente de extrema direita, neonazista dos Estados Unidos da América. Nós não devemos temer essas sanções econômicas, essas sanções a todos os níveis, porque o Brasil é um país que tem um parque industrial grande, é um país que pertence aos BRICS e tem parceiros econômicos igualmente poderosos como a China, que é o nosso principal parceiro econômico. Os Estados Unidos é o segundo parceiro econômico. Entretanto, se viermos a perder os Estados Unidos como parceiro econômico para defender a nossa soberania, a nossa dignidade, os direitos humanos, vale a pena, porque encontraremos, assim como a Rússia encontrou, opções. Temos mais de 200 países do mundo para fazer negócio, então não vamos estar amarrados apenas a um país que, desde o século XVII, vem abusando dos direitos humanos contra os nossos povos da América. Um país nitidamente racista e atualmente com um governo de extrema direita neonazista, que quer nos humilhar, quer nos tripudiar, nos ofender e nos diminuir. Nazistas, anglo-saxãos não passarão. Portanto, eu penso que essa deve ser a posição do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma posição dura, porque inclusive fica a lição aí para muitos que veem nos Estados Unidos o Eldorado, o sonho americano. O tratamento lá é esse. Inclusive ontem nós vimos imagens dos racistas xenófobos que começam a sair do armário, mesmo antes da posse do presidente Donald Trump. Uma estadunidense xingando, ofendendo 3 trabalhadores brasileiros limpa-neve que estavam a tirar neve da calçada de um estabelecimento comercial, dizendo a eles que eles não falam a língua inglesa, o que eles estavam fazendo lá, que eles deviam voltar para a terra deles, só porque eles estavam conversando entre si em português.
O que essa senhora não sabe, essa racista xenófoba, que a língua portuguesa e a língua castelhana é a língua oficial desse continente. E que se há uma língua que não pertence a esse continente, é a língua inglesa. Portanto, se tem alguém que deve voltar para a vossa terra, são os anglo-saxões. Mesmo que ela seja africana, essa estadunidense, ela também igualmente é uma estrangeira. Ela deveria voltar para a terra dela, que é a África, se for tomar como base o pensamento dela, né? Que a pessoa não pertence à terra só porque não nasceu na terra. Os brasileiros pertencem a essa terra por motivos religiosos da Bula Papal Dom Diversas, de 18 de junho de 1452, e também por questões antropológicas da sua descendência, do seu entroncamento genético com os povos aborígenes que cá viviam desde as épocas imemoriais. Então fica aqui o meu protesto contra essa barbaridade que tem se passado e espero que as autoridades da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, as autoridades do governo central deixem claro para os Estados Unidos que não aceitarão mais esse tipo de tratamento despreciativo aos nossos concidadãos, tanto os nacionais como os nossos co-irmãos, e que tomaremos medidas judiciais cabíveis diante da prática de crime em solo nacional. Um grande abraço a todos. Viva a Revolução!